para as mulheres, mas é uma mensagem para todos que estão aqui, tá bom? Romanos capítulo 16, o verso número 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais do Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Amém? Quero fazer uma pergunta para as mulheres, tá bom? Se você tivesse que escolher uma mulher na Bíblia, uma mulher que se destaca, se você tivesse que escolher alguém falando, olha, eu escolho tal mulher na Bíblia como exemplo para a minha vida, então mais aqui para as mulheres, quem você escolheria? Hã? Esther? Alguém falou Maria, quem mais? Débora. Ruth. Hã? Ana também, né? É verdade. Hã? Eu pensei que você ia falar Jezabel, eu já fiquei assustado. Não é? Brincadeira, viu? Muito bem. Na realidade, nós temos várias mulheres que se destacam na Bíblia, não é verdade? Por exemplo, Eva foi a primeira mulher. Sara foi uma mulher de fé. Sara teve um filho já bem idosa, né? Alguém aqui citou Ana, não foi? Entendi. Ana foi uma mulher de oração. Ela orou muito, não é? Para ter o seu filhinho. Ruth foi uma mulher de perseverança. Maria teve o privilégio de ser a mãe de Jesus. E eu também quero citar aqui Priscila. Priscila foi uma mulher muito importante, ela e seu marido, como companheiros de trabalho, de ministério do apóstolo Paulo. Infelizmente, meus irmãos, às vésperas do Dia da Mulher, Dia da Mulher foi ontem, então antes do Dia da Mulher, dois casos me chamaram muita atenção esta semana, de uma jovem que foi violentamente assassinada ali em Franco da Rocha, acho que vocês acompanharam, não preciso nem dar detalhes, e de um outro caso, de uma outra mulher, que também foi vítima de feminicídio por um indivíduo que já tinha tirado a vida de uma outra mulher. Então, na realidade, ele acabou tirando a vida de duas mulheres. Então, estes dois casos me chamaram muito a atenção, principalmente pensando nessa véspera, não é? Do Dia da Mulher. Queridos, calcula-se que aqui no Brasil, que a cada 6 horas, uma mulher é vítima de violência. É muito alarmante pensar como as mulheres não têm recebido o devido respeito e a devida consideração. Então, este Dia da Mulher não é só um dia para se comemorar, mas é um dia para que nós todos, como sociedade, lembremos da mulher, a mulher como ser humano, a mulher trabalhadora, a mulher mãe, enfim. Eu acho que este dia ele serve exatamente para a gente fazer uma reflexão sobre o papel da mulher nas nossas vidas, o papel da mulher na própria
sociedade. Mas vamos voltar agora ao texto da palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala de uma mulher não muito conhecida. Vocês não citaram esta mulher, mas eu quero falar sobre Febe. Não é febre, tá bom? É Febe. Febe, para mim, é uma mulher que se destaca na Bíblia, e ela foi uma mulher muito dinâmica. Pelo texto da palavra de Deus, os irmãos já acompanharam, nos fala de uma mulher diferente. E é interessante que a palavra de Deus não nos dá muitos detalhes, a Bíblia não nos fornece muitas informações, mas as informações que nós temos sobre esta mulher são informações muito importantes, porque essas informações elas servem de incentivo para nós, para as mulheres, mas também para nós como homens, para as crianças, para aqueles que estão começando na fé agora. É tão importante olhar para esta mulher, a Febe, e pensar um pouquinho na sua importância, no seu valor para aquela época do apóstolo Paulo e também para os nossos dias. E eu quero olhar então para a Febe, e eu quero pensar com vocês sobre algumas virtudes que esta mulher traz para nós e que serve de exemplo neste Dia Internacional da Mulher. Bom, eu quero destacar aí algumas virtudes na vida de Febe. Em primeiro lugar, a primeira grande virtude desta mulher se encontra aí no primeiro versículo que nós acabamos de ler. Paulo está escrevendo à igreja que estava em Roma, e Paulo diz: olha, eu quero recomendar uma pessoa para vocês. E a primeira grande virtude desta mulher é ela ser uma pessoa recomendável. Ser recomendável significa uma pessoa de bom testemunho. Nem sempre as pessoas podem ser recomendadas. Onde nós estudamos no seminário, eu, pastor Adalberto, lá eles tinham um costume muito interessante. Eles recomendavam ou não o aluno, o candidato ao trabalho. E é interessante este aspecto de ser recomendado, porque para ser recomendado, no caso nosso como cristãos, eu preciso recomendar alguém que tenha um bom testemunho, que seja uma pessoa dada a Deus. Eu não posso recomendar qualquer pessoa. Por isso que é muito importante nós como cristãos termos esta virtude também, poder ser recomendado pelas pessoas. Isso quase não acontece, não é? Mas se chegasse alguém aqui com uma carta, diz: olha, eu estou vindo de tal igreja e eu fui recomendada pelo meu pastor para vir para cá e ajudar os irmãos e assim por diante. Em outras palavras, a carta de recomendação, ela é muito importante. Por isso que, olhando para esta mulher Febe, eu percebo que ela tem virtudes que a qualificam como uma pessoa recomendável. Observe que Febe, ela é uma mulher transformada. Por que nós temos esta informação? Porque o apóstolo Paulo, bem no comecinho, ele diz: recomendo-vos a nossa irmã. Se Paulo está olhando para ela como irmã em Cristo, é porque Paulo sabia que ela havia se convertido. Paulo sabia que ela tinha crido em Cristo. Por isso, com toda a liberdade, Paulo olha para esta mulher e diz: nossa irmã.
Se fosse simplesmente uma mulher da cidade, talvez Paulo teria dito, aquela mulher. Mas não, Paulo faz questão de destacar que Febe era uma mulher transformada, porque ela era uma irmã em Cristo. Além de ser transformada, Febe também era uma pessoa acolhedora. O próprio verso número 2 fala, Paulo disse, olha, pode receber a Febe. Sabe por quê? Porque ela é uma mulher protetora. Porque ela acolheu vários outros cristãos, e Paulo diz, inclusive a mim. Então, além de ser uma mulher transformada, era uma pessoa acolhedora. É impressionante hoje como falta acolhimento para as pessoas. Se chega alguém aqui na igreja, talvez pela primeira vez, o que mais vai chamar a atenção desta pessoa não é tanto, talvez, o louvor, talvez nem tanto o ambiente, o lanche. O que mais vai chamar a atenção das pessoas que entram aqui neste lugar é uma coisa chamada acolhimento. E acolhimento é quando nós nos aproximamos, quando nós estendemos nossa mão, é quando nós estendemos o nosso carinho, o nosso afeto para aquele que chega. E claramente a gente percebe que Febe, ela tem esta qualidade, porque ela era uma mulher acolhedora. Então, além de ser transformada acolhedora, eu acredito que Febe era uma mulher de confiança. Quando eu falo em confiança, eu não sei o que vem na sua mente, mas eu confesso para vocês que nem todas as pessoas são confiáveis. Nem todas as pessoas você pode pegar a chave do carro e entregar para ela e falar, pode ir, eu confio em você. Ou você pegar a chave da sua casa e falar, olha, fique lá na minha casa, fique à vontade. Nem todas as pessoas a gente consegue fazer isso. Mas eu acredito que Febe era uma mulher diferenciada, porque ela era uma pessoa de confiança. Por isso que eu creio que Paulo destaca em sua grande lista, depois eu quero que vocês leiam aí o capítulo 16 de Romanos, porque Paulo, ele traz uma lista de pessoas, que cooperavam com ele. Ele traz uma lista de pessoas dispostas ao trabalho do Senhor. E a primeira pessoa que ele destaca nesta lista é a pessoa de Febe. Então grave bem, porque esta mulher, ela tem algo muito importante para ensinar para nós. Muito bem, então a primeira grande virtude dela é que ela era uma pessoa recomendável. A segunda grande virtude de Febe é que ela era uma pessoa serviçal. Olha o versículo da palavra de Deus, capítulo 1 ainda, o verso 16, o capítulo 16, verso 1 diz, recomendo-vos a nossa irmã Febe, tá? E diz, que está servindo a igreja de Cencreia. O texto não diz assim, olha, recomendo esta mulher, e eu espero que esta mulher sirva na igreja. Ele não fala sobre isso. Paulo diz o seguinte, eu recomendo esta mulher, sabe por quê? Porque ela está servindo, ela está trabalhando, ela está atuando. Ela não é uma pessoa acomodada. Febe, eu posso recomendar esta mulher porque ela é uma mulher que trabalha. A palavra grega aqui para servindo, literalmente é uma palavra que vocês conhecem. Esta palavra significa diácono.
Por isso que muitos até pensam que Febe era uma diaconisa, porque a palavra diácono, traduzida literalmente, significa alguém que serve. Agora, transliterada do grego, aí a palavra para nós é diácono. Então, interessante que Febe, provavelmente, ela era uma diaconisa. Era uma pessoa que servia ao seu próximo. E nós não temos dúvidas disto, porque o verso número 2 confirma isso. Paulo diz: para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Então tentem pensar, Paulo está recomendando esta mulher para o grupo em Roma, e Paulo diz: olha, eu recomendo, porque podem ajudar esta mulher, o que ela precisar, vocês façam isso para ela. É tão bonito quando você se relaciona com pessoas que servem, com pessoas que estão assim à disposição. Lá na nossa igreja, na Maranata, lá em Osasco, eu fico muito impressionado com alguns irmãos de lá. Eu estou falando de lá porque eu não conheço todos vocês, né? Mas eu tenho certeza que no meio de vocês tem pessoas que estão sempre servindo, estão sempre à disposição, estão sempre ali, né, fazendo aquilo que outra pessoa normalmente não faz. Nossa igreja lá tem pessoas, talvez até que tenham o dom do serviço, né? Mas Febe em especial, ela é uma mulher serviçal, é uma mulher que serve, que atua. Febe não é uma mulher de braços cruzados, tá ok? Uma pessoa que serve é uma pessoa que tem muita disposição para se colocar no lugar dos outros, disposição para ajudar os outros, inclusive ajudar até em certas horas que talvez nem é muito conveniente para ela, mas é alguém que tem muita disposição, talvez até alguém que se comprometa com certas responsabilidades para poder ajudar o seu próximo. Então Febe era uma mulher com disposição. Por ela ser uma pessoa que servia, indica também para nós que ela era uma pessoa com interesse no outro. E aqui tem um detalhe muito importante. Nós vivemos numa sociedade muito egoísta. Nós vivemos numa sociedade muito narcisista. O egoísmo, ser egoísta é quando eu quero as coisas para mim. E narcisista é quando eu sou o foco, eu sou a peça principal. Então nós vivemos numa sociedade, infelizmente, que cada vez mais as pessoas estão se colocando numa posição de altura. Isso é um mal muito grande para nós. Percebam que isso vai contra os princípios da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: quem quiser ser o primeiro, seja o que serve. A Bíblia tem estas expressões para chamar nossa atenção. Interessante, a palavra de Deus diz que é a humildade que deve invadir nosso coração, e não o orgulho, né? Tiago fala muito sobre isso. Mas vamos voltar para Febe. Ela tem muita disposição, interesse, e para mim, uma pessoa que serve o outro, ela tem muito amor no seu coração. E quando eu falo amor, eu quero destacar aqui a palavra amor, porque na Bíblia às vezes é traduzido como amor, mas tem pelo menos 3 palavras, na verdade são mais, mas eu vou falar de 3 palavras que às vezes traduzem esta palavra, por exemplo, amor, né?
Então nós temos um tipo de amor que é chamado de amizade, tá? Que é a palavra philéu no grego. Existe uma outra palavra grega, que é a palavra eros, tem a ver com erotização. Os gregos usavam muito esta palavra. Mas é interessante que a palavra de Deus, quando fala do amor, a palavra nos incentiva a utilizarmos não a palavra philéu, que é amizade, e também não a palavra eros, mas a Bíblia nos incentiva a usarmos a palavra ágape. E a palavra ágape, que é a palavra traduzida para amor, por exemplo, quando nós lemos na Bíblia, né, porque Deus amou. Interessante, Deus, o texto de João utiliza a palavra ágape, porque Deus ágape o mundo, e este amor é um amor incondicional. O ágape é um amor que não visa troca. O ágape é um amor que dá sem exigir troca. E eu fico impressionado porque quando nós pensamos nessa coisa do amor, eu acho que nós temos que mudar um pouquinho o nosso paradigma, o nosso modo de pensar até dentro da igreja. Porque o mundo aí fora não usa a palavra ágape. O mundo aí fora usa uma troca. Você ama para você ser amado. Na palavra de Deus não funciona desta forma. Na palavra de Deus funciona amar incondicionalmente, mesmo que você não seja amado. Então, quando eu olho para Febe, por mais que não apareça aqui a palavra amor, mas ela está subentendida nesta palavra serviço. Ela estava servindo. Ela não estava servindo por dinheiro. Ela não estava servindo para glória própria. Febe estava servindo porque Febe amava o povo de Deus. Febe amava a obra de Deus. Por isso que eu quero destacar também para vocês esta questão do amor envolvido nesta pessoa que serve. Tá bom? Febe, uma mulher recomendável. Febe, uma pessoa serviçal, ela servia aos seus irmãos. E aí então entramos agora na última grande virtude de Febe, que se encontra no verso 2, eu já falei um pouquinho. Paulo diz que ela tinha sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Febe é uma mulher protetora. Para exemplificar para vocês a ideia de ser protetora, por exemplo, vamos pensar aqui no nosso salão. Nós temos aqui dentro do salão algumas coisas que nos protegem. Por exemplo, do sol, da chuva, do vento. O que nós temos? Nós temos o telhado. Nós temos um forro que nos protege do calor. Tentem pensar no telhado. O telhado neste momento está recebendo toda a temperatura do sol, calor, enquanto que nós estamos aqui muito bem acomodados. Em outras palavras, quem protege é alguém que sofre por causa do outro. Eu já vi, por exemplo, alguns casos, de um carro pegando fogo, ou de um assalto. Eu já vi várias vezes, por exemplo, uma mãe se colocar na frente do filho para protegê-lo. Ou seja, ela está disposta a receber, por exemplo, um disparo de arma de fogo para proteger o seu filho. Então, quando eu penso na pessoa de Febe,
Eu penso numa pessoa que se colocava na frente para ajudar os seus irmãos. E Paulo, ele destaca assim, ele diz, olha, a Febe, ela foi protetora de muitos. Febe não foi protetora de alguns escolhidos por ela. Febe não foi protetora daqueles que gostavam dela. Não, ela foi protetora de muitos. E aí então vem o apóstolo Paulo, inclusive de mim. Em algum momento da vida do apóstolo Paulo, ele foi protegido por esta mulher. Então aí, quando eu penso agora em alguém que protege, isso abre um leque muito grande. Algumas traduções da Bíblia, nesta parte, diz que ela era hospitaleira. Mas na realidade, o sentido grego que aparece aqui não é tanto hospitaleira. O sentido da palavra é sim protetora. É sim aquela pessoa que se coloca à frente. Esta palavra também, grega, ela tem um significado que talvez ela tivesse até um cargo no governo, tá? Ou seja, Febe era uma mulher importante na própria sociedade. E talvez até indica que Febe era uma mulher com posses e com recursos. Deus nunca dá nada para nós sem objetivos. Às vezes Deus dá condições para nós para que a gente possa o quê? Ajudar o próximo. Pense um pouco sobre isso. Deus às vezes dá mais recursos para nós para que de alguma forma a gente possa, por exemplo, manter a casa de Deus. E às vezes nós pensamos que estamos tendo mais recursos simplesmente só para gastar com a gente mesmo. Talvez não. E eu percebo que Febe, ela sendo verdade aqui, o fato dela ser uma pessoa talvez do governo, com posses, com recursos, aí agora então eu consigo entender melhor por que Deus deu todas estas coisas para Febe. Deus deu tudo isso para ela porque Febe tinha um coração realmente voltado para Deus. Muito bem. Para ser protetora, significa que Febe não media esforços para fazer as coisas para as pessoas. Para ser protetora, Febe sofria até com os problemas dos outros. E aqui eu estou pensando no apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo sempre estava metido em problemas e confusões. Tanto é que Paulo foi preso várias vezes, foi preso depois mandado para Roma, e a história diz que Paulo foi decapitado. Enfim, mas de alguma forma Febe se envolveu com os problemas dos outros. E tem um detalhe ainda muito importante sobre ela ser protetora. Febe era uma mulher que não recuava diante das dificuldades. Não sei se vocês são parecidos comigo, mas às vezes a gente ajuda até um ponto, quando as coisas, vamos dizer, estão fáceis. Quando as coisas começam a ficar mais difíceis, a gente tem uma tendência de recuar. Um grande erro que nós cometemos. Nós devemos, na realidade, não recuar diante das dificuldades para ser uma pessoa protetora. Então nós temos aí, meus irmãos, 3 grandes virtudes de Febe. Ela era uma pessoa recomendável, ela era uma pessoa serviçal e ela era uma pessoa
protetora. E aqui então eu quero ir fechando esta palavra para vocês, dizendo o seguinte: você se vê parecida com Febe? Será que tem alguma coisa na pessoa de Febe que você também tem? Aí vamos ainda melhorar um pouco ainda esta pergunta. O que é que Febe tem que eu não tenho? Será que eu posso ser uma pessoa recomendável? Será que as pessoas podem te recomendar, podem me recomendar para um trabalho, para alguma coisa? Será que eu tenho este espírito de serviço que ela tinha? Vocês falaram que ontem teve bazar aqui, né, Ronaldo? Isso. Interessante, para a gente ter um bazar, a gente tem que ter uma mobilização daquelas, né? Sim. Uma mobilização de doações, uma mobilização de pessoas que ajudam, que estão ali, que estão recebendo, percebendo? A igreja nos dá muitas oportunidades e chances para a gente crescer em torno disso. Mas o quanto que eu tenho protegido meu irmão, o quanto que eu tenho sido telhado para a vida do meu próximo. Ou será que diante de um perigo, você coloca o seu irmão na frente para ele receber um impacto maior? O quanto nós nos protegemos, o quanto que nós cuidamos uns dos outros. Por isso, meu querido, principalmente vocês, as mulheres, pensem um pouquinho sobre isso. As mulheres da Bíblia têm muito a nos ensinar. Febe tem muito a nos ensinar através destas grandes virtudes da sua vida. Siga o exemplo de Febe. Aprenda com Febe, porque isso vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelas mulheres da Bíblia, pela dedicação de muitas delas, pelo exemplo que foram para nós e ainda estão sendo. Obrigado pelas mulheres aqui da igreja, as mulheres que têm se esforçado, têm trabalhado, as mulheres que não medem esforços, ó Deus, para manter tua casa aqui neste lugar. Obrigado, Deus, por essas vidas. E eu te peço para nós como homens, ó Deus, que nós tomemos cuidado, porque infelizmente há relacionamentos que são tóxicos, há relacionamentos abusivos. Por isso que nós temos aí estas tragédias dos nossos dias. Mas que a tua igreja aqui, Senhor, possa manter o respeito, a consideração e o amor pela vida das mulheres. Muito obrigado por este momento, por pensar e refletir sobre a vida de Febe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pastor Roberto. Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Deus abençoe. Nós que agradecemos, pastor. Mais uma vez, obrigado, pastor Roque, por ter aceitado o nosso convite. Agradecemos também a todos aqueles que participaram ontem aqui, né, na organização do bazar, doações que foram recebidas. Jane correu atrás de muita doação, né? Enfim, de uma forma geral, a igreja toda acaba participando, né? Quem pôde estar presente, quem não pôde estar, mas estava juntos, estávamos em oração. Muito obrigado pela vida de cada uma dessas pessoas que realmente se dedicaram, né? Cada uma se dedicou, né? Cada pessoa que se dedicou a esse trabalho, pela mesa que ali também foi feita, tá? Mesa que ali também foi colocada. Sabemos, gente, que nós homens, sem as nossas mulheres, nós não somos nada, né? Nós não somos nada. Então, só para acrescentar aqui,
né? Só para acrescentar aqui, geralmente o pessoal fala que o último que grita em casa é o homem, né? Quando a mulher fala, vem aqui, você grita, já vou! Né? Então nós temos sim que dar valor à mulher que Deus nos deu, dar valor às esposas que nós temos, às filhas que sempre estão do lado, né? Não que os filhos não estejam, mas as filhas normalmente elas sempre estarão do lado, principalmente da mãe, né? Principalmente da mãe. Então, obrigado, irmãs, por aquilo que vocês têm sido, obrigado, irmãs, por aquilo que vocês fazem, obrigado. Tá, já oramos, já agradecemos. Tem alguém diferente na nossa transmissão? Eu acho que não, né? Hoje não. Hoje não. Então, lembrando você que está assistindo nossa transmissão, que ainda ficou até o fim, muito obrigado pela sua presença. Você que vai ver mais tarde. A partir do dia 16/3, nossa transmissão, nosso culto começará às 17 horas, nossa escola dominical, e depois o culto às 18h30, tá? Então nós vamos voltar àquilo que nós já éramos antes. Fizemos um teste no período da manhã e agora resolvemos então voltar para o período da tarde e noite. Então, muito obrigado pela sua presença, para você que está assistindo ou que vai assistir ainda. Deus te abençoe. E prioridade é que você esteja presencialmente conosco. Deus te abençoe, muito obrigado. Bom, gente, já está sendo distribuída aí uma lembrancinha para todas as mulheres. E aí, então, mais uma vez, parabéns. Então, homens, eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer. É dar uma salva de palmas para todas as mulheres da nossa igreja, ok? No 3.